Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu. Muito boa tarde para você, internauta. No entrevistado do dia, hoje nosso tema, segurança do trabalho, um direito de todos. E nós convidamos para estar aqui o Cleber Marcílio Figueiredo Soares, formado em segurança do trabalho pelo Instituto Federal, Tecnologia em Gestão Ambiental, especializada em treinamento de combate a incêndio urbano e sargento da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Cleber Marcílio, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Manhuaçu, aos internautas. É um prazer imenso, Moreira, estar aqui hoje para a gente transmitir um pouco do conhecimento que a gente tem na área de segurança do trabalho. Segundo o nosso amigo e escritor Augusto Cury, ele fala que sabedoria e conhecimento de nada serve se não forem compartilhados. E quando falamos em segurança do trabalho, deparamos com um conjunto de medidas de prevenção adotadas para proteger os colaboradores e reduzir riscos de acidentes de trabalho, proporcionando um ambiente saudável para que as tarefas laborais sejam realizadas da melhor forma. Você, sargento da reserva do Corpo de Bombeiros Militar, certamente esteve na linha de frente por vários anos. Fale sobre esse período em que certamente atuou no atendimento a inúmeras ocorrências de acidente do trabalho. Verdade, Moreira. Eu tive o privilégio de vir para Manhuaçu, a inauguração do Corpo de Bombeiros em 2006, e nesses 12 anos trabalhados aqui em Manhuaçu, foram diversas ocorrências envolvendo acidentes de trabalho, né, em quedas de altura, pessoas em locais insalubres, acidentes, e nós tivemos várias atuações nessa área de acidente de trabalho. E essa definição, né, segurança no trabalho, também identificada pela sigla ST, é importante, né, falar sobre esse tema, né, Marcelo? Sim, a gente nunca pode esquecer esse tema tão importante, né, na segurança dos trabalhadores, dos colaboradores, tendo em vista que prevenir é melhor do que remediar. Então, a segurança do trabalho, ela trabalha muito nessa área de prevenção para que não venham a acontecer os acidentes. E é importante trazermos aí a atuação do técnico em segurança do trabalho e a sua importância no mercado. É verdade. Nós podemos ver que o técnico de segurança do trabalho, ele trabalha na área operacional, né? na obra mesmo, ali trabalhando com os colaboradores, e ele é responsável em prevenir, né, que aconteça acidentes do trabalho, mantendo os equipamentos e seu uso em condições para que evite, assim, acidentes. A gente observa que é de grande responsabilidade, né, por se tratar de uma capacitação que promove ações e aplicação de medidas preventivas, conforme você disse, para eliminar riscos, evitando acidentes de trabalho e doenças profissionais também, né? Sim, nisso, dentro da segurança do trabalho, tem várias normas regulamentadoras que já trabalham para evitar isso, né? Não só os acidentes, como as doenças ocupacionais. E ao efetuar e aplicar conhecimentos técnicos de segurança e de saúde no trabalho, podemos considerar que o profissional em segurança do trabalho também tem conhecimento na promoção da saúde e a proteção da integridade do trabalhador no local laboral? Sim, nós temos, Moreira, a norma NR05, ela é responsável, onde forma, né, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e também assédio sexual. Então, nesse trabalho dessa comissão, evita-se doenças decorrentes do trabalho e prevenção da vida, programação também, né, proteção à saúde do trabalhador. E aí a gente observa, quando fala segurança do trabalho, podemos compreender que os objetivos da segurança do trabalho eles podem variar conforme o segmento de cada prestação de serviço, né? Sim, varia, né? Vamos dar um exemplo aqui na nossa cidade, como tem crescido, né, a edificação de vários prédios. Então, o trabalhador que trabalha nessa área da construção civil, ele tem um risco iminente ali desse trabalho. Trabalho em altura, risco de choque elétrico. Então, é diferente de um trabalhador que trabalha num escritório, onde não tem tanto risco para ele ali no dia a dia. Mas o trabalhador da construção civil ele tem várias condições de acontecer um acidente devido mesmo ao local de trabalho. A exposição é maior, não é? Sim, bem maior.
Perfeito. Agora, nós podemos também compreender que os objetivos da segurança do trabalho podem variar conforme essa prestação de serviço, como você disse, né? E todas as atividades da segurança do trabalho são regidas aí pela portaria número 3.214 do Ministério do Trabalho, que estabeleceu as normas regulamentadoras, que são as NRs. Sim, para os ouvintes que falam em NR, o que é isso, né? Então, a NR é norma regulamentadora. Então, as normas regulamentadoras, ela tem 4 itens muito importantes para eu estar ressaltando aqui. A primeira, e para mim primordial, é de orientação. Orientar tanto o empregado e os empregadores para que adotem as devidas precauções no ambiente de trabalho. Assim é possível evitar o acidente e as doenças ocupacionais. Segunda coisa importante ressaltar é sobre preservação. Preservar a integridade física dos colaboradores, sobretudo aos que estão expostos aos riscos. O terceiro item seria estabelecer uma regulamentação pertinente aos riscos laborais, é o que nós falamos, cada um na sua situação. Né? A pessoa que trabalha num escritório para evitar uma doença ocupacional como a LER, os exercícios repetitivos, né? E, por último, promover políticas de segurança e saúde do trabalho dentro das organizações. Então, as normas regulamentadoras, ela trabalha nesses 3 basilares aí para que não venha acontecer acidentes, né? E promover saúde aos colaboradores e trabalhadores. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia hoje, estamos conversando com o Kleber Marcílio Figueiredo Soares e o nosso tema, segurança do trabalho, um direito de todos. Agora, em termos da empresa, quando se fala em segurança do trabalho, tudo deve ser pensado não apenas para o empregado, mas também para o empregador. Sim, nós temos que ver, Moreira, que tanto o empregado como o empregador, eles têm as suas responsabilidades, né? Nós vamos ver que tem sanções para o empregado e para o empregador. Se ele não cumprir, né, as normas regulamentadoras, nós temos diversas sanções à empresa e também ao colaborador. Nós temos a sanção administrativa, trabalhista, criminal, civil, tributária e previdenciária. Então, tanto o empregador que não fornece exemplos de EPIs, né, que é equipamento de proteção individual aos trabalhadores, e o trabalhador que recusa ao uso do equipamento de proteção individual, ele também é responsável nessas áreas que eu falei aqui, nas sanções administrativas, trabalhista, criminal, civil, tributária e previdenciária. É algo interessante que desperta bastante a questão, quando se fala do trabalhador no mercado, é o EPI, né? Equipamento de proteção individual, igual você citou, que muitas das vezes a empresa ela coloca à disposição do colaborador, mas ele tem a resistência de uso. Infelizmente, Moreira, a maioria dos acidentes, né, ou dos incidentes que acontecem durante o trabalho, a maioria das vezes, né, como você fez a pergunta para mim inicial aí, quando eu estava na ativa no Corpo de Bombeiros, várias ocorrências que nós atendemos foi devido ao não uso do equipamento de proteção individual. Nós temos o EPI, que é equipamento de proteção individual, e o EPC, que é equipamento de proteção coletiva. Então, o trabalhador esquece de colocar o capacete, esquece de colocar a luva, esquece de colocar o assento, né, com a cadeirinha para trabalho em altura, e muitas vezes acontece o sinistro, na hora que você vai perceber a ausência do uso, já fala, né, o uso de proteção individual, para proteger, e muitas vezes o colaborador não usa esse equipamento e vem acontecer o acidente. E outro ponto interessante, quando se fala EPI, é que a empresa é responsável por fornecer equipamento. Sim, para você, trabalhador, colaborador, a empresa ela é obrigada a fornecer, né, todos esses EPIs, né, todos. Se for o caso, proteção auditiva, capacete, luva, cinto, botina, todos esses EPIs são exclusivos do empregador ao empregado. Perfeito. Se é um direito do trabalhador em termos de ter o equipamento, também o trabalhador tem o dever, igual você disse, de seguir as orientações além do uso dos EPIs, né? E também de executar as tarefas com cautela, não é? Sim, nós vamos perceber que não adianta
o empregador comprar todos os equipamentos de proteção individual de melhor qualidade e o empregado não usar. Então, também volto a frisar que é obrigação do empregado a usar o EPI. Principalmente que o empregador ele tem essa obrigação de fornecer. Então, cabe também ao empregado usar o EPI. E é importante lembrar que essa fiscalização se dá através do Ministério do Trabalho, não é? Sim, Ministério do Trabalho e Secretaria do Trabalho, que tem tem autonomia de fiscalizar, até mesmo, Moreira, interditar e fechar estabelecimentos que não cumprem as normas e as leis de segurança do trabalho. Né? Então, assim, como eu falei aqui antes, a Secretaria de Trabalho e o Ministério do Trabalho, ela fica atenta a toda essa lei, né? Nós falamos aqui da portaria 3.214, que ela é de 8 de junho de 1978. Ela é antiga, mas tem várias outras leis, como a 6.514 de 22 de dezembro de 1977, que vem respaldando o Ministério do Trabalho para atuar nessa área. E, logicamente, igual você disse, a preocupação maior aqui na cidade de Manhuaçu, vamos considerar, é na questão da construção civil, não é? Sim, a maioria dos acidentes a gente vai ver que já aconteceram aqui em Manhuaçu e na região, acidentes principalmente de queda de altura, Moreira. Nós tivemos vários óbitos nessa situação de acidentes de queda, né, de colaboradores que caíram aí devido à falta do uso do EPI. E muitas vezes, quando o Corpo de Bombeiros chega no local, a vítima, infelizmente, já encontra sem sinais vitais e muitas vezes já está em óbito. E uma outra situação que é identificada também, que você, quando estava na ativa, atuou bastante, o Corpo de Bombeiros continua atuando de vez em quando também, quanto nós estamos numa região bem acidentada, em termos aí muitos morros e são feitos aquele trabalho para liberar a área para construir. E a gente observa, às vezes, soterramentos, né? Tem que ficar atento quanto a isso também, não é? Sim, principalmente no início das obras, que começam as escavações, acontece, né, deslizamento de terra, e acontece isso aí, muitas vítimas, né, de soterramento e deslizamento de terra. E é interessante, Moreira, que eu estava lembrando aqui, né, que nós temos um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que é o SESMIT, que são responsáveis para estar atuando nessa área, para verificar se a empresa está cumprindo todas as normas, se ela já está adequada a isso, né? E o SESMIT é composto por médicos e técnicos de enfermagem, técnicos de segurança e enfermeiros de trabalho, e também nós vamos observar que essas equipes estão atentas para evitarem esses tipos de acidentes. Perfeito. Você chegou a citar, mas seria importante a gente trazer, assim, com um detalhe a mais, essa importância da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? E quando ela deve ser constituída nas empresas, e segundo consta com mais de 20 trabalhadores, né? E conforme a regulamentação aí pela NR, não é? Sim, a CIPA ela foi estabelecida através da NR5. Só para lembrar aí aos ouvintes, aos nossos internautas aí, hoje, Moreira, nós temos 37 normas regulamentadoras. São 35 vigentes. São 2 que foram revogadas, a número 2 e a número 27, que foram revogadas. Mas a NR5, ela preconiza sobre a CIPA. O que é a CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio Sexual. Qual é a responsabilidade dos componentes da CIPA? Ela é responsável para evitar as doenças decorrentes de prevenção, né? Decorrentes do trabalho, prevenção da vida e promoção de saúde do trabalhador. Então, ela está apta a promover anualmente, em conjunto com os serviços especializados, como eu falei, do SESMIT, essa integração, né? A CIPA com a CIPAT, que tem uma semana própria para uma semana de prevenção de acidentes. E as empresas com menos funcionários também deverão indicar um designado para atuar aí com todas as atribuições da CIPA, não é? Sim, nós vamos ver que empresas inferiores a 19 colaboradores ou trabalhadores não há necessidade de criar a comissão, a CIPA.
Porém, a partir de 20 colaboradores já é necessário a criação da CIPA. Ou seja, empresas com menos de 20 colaboradores têm que pegar um colaborador e estipular que ele tenha conhecimento de todas as normas responsáveis, né? Questão de segurança de trabalho. E o mais importante é que as empresas hoje estão mais atentas a essas informações, a essas responsabilidades, né? E tem procurado aí os órgãos competentes para se adequarem também, não é isso? Sim, é muito importante, Moreira, até mesmo para você, empregador, que está ouvindo essa entrevista, assim que acontecer em caso de um acidente ou um sinistro com algum colaborador, com algum empregado, é importante demais solicitar ao técnico de segurança do trabalho ou aquele responsável pela CIPA para fazer a CAT. A CAT, o que é a CAT? É a comunicação de acidente de trabalho, para evitar até mesmo essa empresa ser notificada pela ausência dessa comunicação de acidente. Então é muito importante você, colaborador, estar atento também, se caso você envolver com um acidente de trabalho, você pedir, solicitar essa comunicação, né, que é um comunicado de acidente de trabalho, para te respaldar até mesmo lá na frente no Ministério do Trabalho, para um resguardo aí, né, que se você não gerar essa CAT, a empresa pode ser multada e o valor mínimo e o máximo é do salário de contribuição. E nós vamos ver que micro e pequenas empresas, por indenização por dano moral, até mesmo condenação no caso de ações na Justiça do Trabalho. É melhor, lógico, igual nós dissemos, buscar as informações e estar mais inteirado, né? Sim, é verdade. Ô Marcelo, quero agradecer a participação e as informações inerentes aí à segurança do trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico assim lisonjeado pelo esse convite, né, pela FEC aí, através de você, Moreira Lopes, que é um admirador que eu tenho desde quando eu cheguei aqui em Manhuaçu, né? Sempre na rádio lá, fazendo entrevistas, e tinha um maior prazer de estar sempre trazendo notícias do Corpo de Bombeiros semanal para os ouvintes. E para mim, né, hoje, como técnico de segurança do trabalho e também formado na área de gestão ambiental, está te orientando. Qualquer informação, se precisar também, estamos à disposição para qualquer dúvida. E para mim, o dia que convidar novamente, estou aqui pronto para receber, né, esse convite com o maior agrado. Muito bem, assim hoje no Entrevistado do Dia, nós conversamos com Kleber Marcílio Figueiredo Soares sobre segurança do trabalho, um direito de todos, um tema que realmente é muito importante. E aí na sua empresa, você está atento a essa situação? Para você, ouvinte da Manhã, um abraço, boa tarde, e para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o Entrevistado do Dia.